Boa noite, pessoal. Hoje nós estamos na canção da oração e hoje a gente está na parte do perdão, número 2, e vamos para a sessão 3, o perdão para a salvação. E agora nós vamos fazer a nossa meditaçãozinha, 10 minutinhos aqui para a gente poder respirar, deixar o que está lá fora e se conectar aqui. Pode ir fechando seus olhos, encontre uma posição confortável. Vamos nos sentando e nos conectando com esse instante, agora. Vamos fechando os nossos olhos e fazendo respirações profundas. Inspira e expira. Inspira e expira. Inspira e expira. Vamos nos conectando com esse instante, nos conectando com as batidas do nosso coração. E vamos levando a nossa mente a um lugar mais elevado. Vamos nos imaginar subindo uma escada e nós vamos subindo, subindo, subindo por essa escada, simbolicamente, saindo de uma mente que pensa separação e indo em direção a uma mente que pensa com Deus. Vá subindo até o topo dessa escada, onde você caminha até uma porta dourada. Aquela porta onde o perdão é a única chave. E em frente a esta porta, você respira profundamente. Inspira e expira. O perdão tem um professor que não falhará em nada. Descansa um pouco nisso. Não tentes julgar o perdão, nem colocá-lo numa moldura terrena. Deixa que ele se erga até Cristo, que dá boas-vindas a ele como uma dádiva que lhe é feita. Ele não te deixará sem consolo, nem falhará em mandar os seus anjos descerem para responder-te em seu próprio nome. Ele está ao lado da porta para a qual o perdão é a única chave. É preciso que a des a ele, para que ele a use em teu lugar, e verás a porta deslizar, abrindo-se silenciosamente sobre a resplandecente face de Cristo. Contempla o teu irmão que lá está, além da porta, o Filho de Deus, tal como Ele o criou. E assim damos essa chave do perdão para que o Espírito Santo, a nossa mente corrigida, que relembra de quem é, possa abrir essa porta e através dela possamos ver o Cristo em tudo e em todos. E nesses instantes que ficaremos ouvindo este som, vamos nos relembrar de sempre entregar a chave
àquele que perdoa verdadeiramente. E vamos voltando, vamos trazendo esta chave como símbolo do perdão, lembrando que não somos nós que abrimos a porta, mas sim nós entregamos essa chave àquele que abre verdadeiramente e nos mostra a face de Cristo. Vamos descendo, descendo a escada, vamos voltando, vamos sentindo nossas mãos, nossos pés, girando o nosso pescoço e abrindo os nossos olhos. E vamos lá começar a nossa leitura. O perdão para a salvação. O perdão para a salvação tem uma forma e só uma. Ele não pede provas de inocência, nem pagamento de qualquer tipo. Ele não argumenta, nem avalia os erros que quer ignorar. Ele não oferece dádivas traiçoeiras, nem promete liberdade enquanto pede a morte. Acaso Deus te enganaria? Ele apenas pede confiança e disposição para aprenderes como ser livre. Então, olha, a gente viu, né, na última aula, né, o perdão para destruir. Então, esse aqui é a única maneira, ó, só tem uma forma, e só uma. Todo o resto
todo tipo de perdão no mundo não é o perdão real, é o perdão do ego, né? Então, aqui, ó, o que que ele pede para nós, para aprender o perdão? Ele só pede confiança e disposição. É que o livro fala, né? Só uma pequena disponibilidade que o Espírito Santo, que é a nossa mente, nos pede. Confiança e disposição para aprenderes como ser livre. Ele dá o seu professor para quem pedir e buscar compreender a vontade de Deus. A sua prontidão para dar está muito além da tua compreensão ou da tua simples apreensão. Contudo, é sua vontade que aprendas o caminho para ele e na realização da sua vontade há certeza. Então, só há uma vontade. Gente, o livro ele fala tanto, né, dessa vontade, da vontade de Deus. Foi a lição de hoje ou de ontem que falou sobre isso, sobre a vontade? Não foi na lição, não. Foi no capítulo que eu gravei, do capítulo 9. Mas só há uma vontade. E essa única vontade é a nossa vontade, é a vontade de Deus. É a vontade de ser uno, não tem outra vontade. E ele nos dá o Espírito Santo, que é a nossa mente, ele nos dá o seu professor, para quem pedir, para qualquer um, porque o Espírito Santo, gente, é a mente de todos, que é a mesma. Não há separação, que é o que o livro ensina, então é uma mente só. Então ele dá essa mente a todas, porque já é a nossa mente, a gente não tem que buscar, correr atrás, já é a nossa mente. Quando a gente, aqui ó, confia e tem disponibilidade, nós já somos isso. Então vamos lá, parágrafo 2. Tu, criança de Deus, as dádivas de Deus são tuas, não segundo teus planos, mas pela sua vontade santa. Aqui ele fala, não segundo os teus planos, né, que é os planos nossos. Nós não temos planos à parte de Deus. Tudo que é a parte de Deus, tudo que vem da ilusão, não é com Deus, mas é pela sua vontade santa. A sua voz vai ensinar-te o que é o perdão e como perdoar, assim como ele quer que seja. Não busques, portanto, compreender o que ainda está além de ti, mas deixa que ele seja o caminho para erguer-te até o lugar onde os olhos de Cristo passam a ser a vista que escolhes. Desiste de todo o resto, pois não há nada mais. Quando alguém pede qualquer ajuda que seja, ele é aquele que responde por ti. Bom, vamos parar aqui um pouquinho. Ó. Quando alguém pede qualquer ajuda que seja, quando qualquer um que você pensa que está separado de você te pede qualquer coisa, deixa que a gente só precisa sair da frente. Né? A Bíblia tem muitas palavras que falam disso, né? É necessário que eu diminua para que ele cresça. E tem uma palavra de Paulo também que ele fala, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Ou seja, é a gente sair da frente. Se a gente não sai da frente, não tem como perdoar, porque nós não sabemos como perdoar. Então, deixa eu voltar aqui. Desiste de todo o resto, pois não há nada mais. Quando alguém pede qualquer ajuda que seja, ele é aquele que responde por ti. Tudo o que precisas fazer é dar um passo para trás e não interferir. Então ele coloca que a gente tem sempre que dar esse passinho ao lado, esse passinho atrás. Essa semana lá no grupo, né? Quem que foi que trouxe? Foi uma das meninas lá, né? Que colocou isso, que ela deu o passinho para trás para poder estar ali com a mãe no hospital. Foi um assunto assim, né? Se a gente não dá esse passinho para trás, gente, nós vamos querer fazer do nosso jeito não dá. Não dá para praticar o perdão. Isso é prática do perdão para destruir. O perdão para a salvação é a sua tarefa. E é isso que a gente não entende. A gente acha que a gente que tem que fazer alguma coisa. Então, o perdão para a salvação é a sua tarefa. E é ele que responderá por ti. Isso aqui é entrega para o Espírito Santo. Hoje nós vamos terminar de ler isso daqui,
Mas é a verdadeira entrega para o Espírito Santo, é o perdão verdadeiro. Isso é, eu entrego ao Espírito Santo, porque eu não sei como perdoar. Eu aqui, como ser separado, não tem como. A verdadeira entrega é essa. É saber que quem faz isso é a minha própria mente, mas é a mente que já não vê mais separação. Esse é o nosso treino, né? Então, o perdão para a salvação é a sua tarefa e é ele que responderá por ti. Não estabeleças qual deve ser a forma que o perdão de Cristo deve tomar. Gente, é só entrega. Esse perdão para a salvação, ele é só entrega. Não faça nada por si mesmo. Não pense que você sabe. Porque você, como ser separado, não sabe. Então, não estabeleças qual deve ser a forma que o perdão de Cristo deve tomar. Ele sabe como fazer de qualquer pedido um auxílio para ti, enquanto te ergues apressadamente para ir, afinal, para a casa de teu pai. Agora, ele pode fazer com que os teus passos tenham segurança e que as tuas palavras sejam sinceras, não com a tua própria sinceridade, não com a nossa própria sinceridade, mas com a sua, com a sinceridade do Espírito Santo. Deixa que ele esteja a cargo de como deverás perdoar. E cada ocasião será então para ti um outro degrau para o céu e para a paz. Então, até agora, tudo que ele falou aqui para nós, não faças por ti mesmo. Nós não saberíamos como fazer. Quando surge qualquer situação na sua vida ali, que te dá aquele, né, aquela... Você já se perguntou o que Jesus faria? Muitas vezes a gente já aprendeu isso, né? O que Jesus faria aqui no meu lugar? Às vezes não, às vezes a gente já quer resolver, e é isso que é o perdão para destruir. Às vezes a gente quer resolver na hora, correndo, do meu jeito, porque eu sei como fazer. E às vezes é no piloto automático. A gente já faz isso de cara, porque a gente já foi acostumado com isso. Então a gente vai pegar aquele caminho mais conhecido. Mas se você dá esse passinho para o lado, igual ele fala aqui, ó, ele fala, tudo o que precisas fazer é dar um passo para trás e não interferir. Se a gente dá esse passinho para trás e pergunta, o que Jesus faria nessa situação? E o que é isso? O que é isso que Jesus faria? É o que eu, na minha mente corrigida, que é a mesma mente de Jesus, o que eu, não vendo dualidade aqui, o que eu, o Espírito Santo, minha mente corrigida, faria nesse lugar, nesse momento, nesse instante. E isso é o perdão. Isso é a prática diária. Todas as lições, elas vão nos levar para esse lugar. Que o perdão é a nossa função aqui. Só que não a função do personagem. Porque o personagem aqui, ele tem que ser desfeito, ele tem que ser perdoado. Né? Eu preciso perdoar a ideia de pensar que eu sou um personagem. Então, vamos para o parágrafo 4. Não estás cansado da prisão? Deus não escolheu essa triste estrada para ti. O que escolheste ainda pode ser desfeito, pois a oração é misericordiosa e Deus é justo. Então, aqui ele vai falar da oração, né? Aqui a gente começou falando da oração. Primeira coisa, oração. Segunda coisa, perdão. E nós vamos chegar na semana que vem, a gente vai ver a terceira coisa. Então, a primeira coisa, o que escolheste ainda pode ser desfeito. Então, a gente já escolheu a separação, mas isso pode ser desfeito agora, a cada instante santo. O que escolheste ainda pode ser desfeito, pois a oração é misericordiosa, e essa é a nossa oração. Gente, tem uma parte do livro, eu não sei se vocês leram a parte que eu coloquei lá de um texto do Ken Wapnick, que eu comentei, eu coloquei lá no grupo nosso, e ele fala isso. Tem uma parte do livro que fala isso, fala, a única coisa que seria para você orar é pelo perdão. A única oração válida é a oração pelo perdão. Então, por isso que o perdão, ele não vai sem a oração. Ele vai dar asas à oração. Então, o que a gente escolheu ainda pode ser desfeito, né? Através do perdão.
Pois a oração é misericordiosa e Deus é justo. A sua é uma justiça que ele pode compreender, mas tu, por enquanto, ainda não podes. Nós, enquanto seres separados, ainda acreditando na ilusão da separação, não podemos compreender ainda. Mesmo assim, ele te dará os meios para aprenderes com ele e teres, afinal, o conhecimento de que a condenação não é real e constrói ilusões em nome do mal. Então é só isso, gente, que a gente precisa saber, que nada dessa condenação que nós inventamos aqui, nada disso é real. Contudo, ainda assim, não importa a forma que os sonhos possam parecer tomar, as ilusões não são verdadeiras. Isso ele vai repetir o livro inteiro, né, para nós. Não são verdadeiras. Por que, criança de Deus, que você ainda acredita nisso? Parágrafo 5. O que devo eu fazer por ele, o teu filho santo? Deve ser a única coisa que tu jamais perguntes quando a ajuda se faz necessária e se está em busca do perdão. Então, ó, o que devo eu fazer por ele, o teu filho santo? Deve ser a única coisa, olha, a única pergunta que a gente deve fazer na separação. Quando ele fala essa palavra jamais, deve ser a única coisa que tu jamais perguntes. Quando ele fala isso, ele usa muito isso no livro, é porque ele está falando aqui de dentro da ilusão, né? Porque ele fala que isso, na verdade, nunca aconteceu. Então, a única coisa que tu jamais perguntes, então por isso que ele usa muito essa palavra jamais. Quando a ajuda se faz necessária e se está em busca do perdão. Então, quando você está com alguma situação aí na sua família, no seu cotidiano, serviço, tudo, o que eu devo fazer por ele, o teu filho santo? Quem é ele, o teu filho santo? Não é aquele que está na sua frente. Ele, o teu filho santo, é aquele que está além daquele que está na sua frente. A forma que a busca toma, tu não precisas julgar. E não deixes que sejas tu aquele que determina a forma na qual o perdão vem para salvar o Filho de Deus. Olha, mais uma vez, tu não precisas julgar e que não sejas tu. Mais uma vez, ele coloca aqui várias e várias vezes, para que não sejamos nós a querer fazer o perdão. O perdão não é feito pelo personagem, o personagem não perdoa. Então, você vê quantas vezes ele repete isso, né, gente? E a gente ainda acha que tem que perdoar uma outra pessoa. Então, a forma que a busca toma, tu não precisas julgar. E não deixes que sejas tu aquele que determina a forma na qual o perdão vem para salvar o Filho de Deus. A luz de Cristo, nele, é a sua liberação. E é isso que responde ao seu chamado. Olha só. O perdão, ele só vem através da luz de Cristo que eu vejo no meu irmão. Então, ó, não seja aquele que determina a forma que o perdão vem para salvar o Filho de Deus. A luz de Cristo nele é a sua liberação. E é isso que responde ao seu chamado. Perdoa-lhe, assim como Cristo decide que deves. E que sejam seus de Cristo, os olhos de Cristo, os olhos através dos quais olhas para ele e também falas por ele. Olha só, então, todo o tempo ele nos pede para ir à mente, porque a única mente que perdoa, aqui ele fala, perdoa-lhe assim como Cristo. Então, a única maneira de perdoar como Cristo, para que sejam os olhos de Cristo que eu veja aqui, para que sejam seus os olhos através dos quais olhas para ele e também falas por ele. Ele conhece a necessidade, a pergunta e a resposta. Ele te dirá exatamente o que fazer em palavras que podes compreender e podes também usar. Olha só. Não confundas a sua função com a tua. Ele é a resposta. Tu, aquele que ouve. Então, a gente só ouve no momento que nós sabemos da nossa unidade na mente. Nós não conseguimos, não temos a função aqui
de perdoar. A função de perdoar é na mente. Aqui nós só vamos ter uma coisa que ele fala aqui na frente: ó. Confiança e disponibilidade. Essa é a verdadeira entrega. Eu entrego por Espírito Santo, significa eu separado, confio e me disponibilizo para que a minha mente equivocada seja corrigida. E nesse lugar é o lugar onde a gente não confunde mais a função dele com a nossa. Porque agora eu saio de cena. É necessário que eu diminua para que ele cresça. E não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então é exatamente isso. Ele é a resposta. Só a única resposta. A resposta que ele coloca com letra maiúscula, né? Que é exatamente essa mente. 6, o parágrafo 6 agora. E de que é ele? E de que é que ele te fala? De que Cristo fala? De que o Espírito Santo fala? Única coisa, de salvação e da dádiva da paz. Do fim do pecado, do fim da separação. E a culpa e a morte que vem da separação, né? Então, do que ele te fala? Ele só fala disso, de salvação e da dádiva da paz. Do fim do pecado, da culpa e da morte. Do papel que o perdão desempenha nele. Nele. Tu apenas escutas. Nós só nos disponibilizamos a nossa mente para que ela seja unificada, e nós só perdoamos através da unificação da nossa mente. Pois ele será ouvido por qualquer um que chame pelo seu nome e coloque o próprio perdão em suas mãos. O perdão lhe, para ele, ó, o perdão lhe foi dado, o lhe aqui com letra maiúscula. O perdão lhe foi dado para que ele o ensine, para que o salve da destruição e para fazer com que o meio da separação do pecado e da morte venha a ser outra vez a dádiva santa de Deus. Ele veio para fazer com que a separação, o pecado e a morte seja, separação, pecado e a morte venha a ser outra vez a dádiva santa de Deus. Ou seja, não houve nem separação, nem pecado, nem morte. Para que tudo volte a ser como sempre foi. Isso é a relembrança, relembrar do que nós somos. A oração, ó, a oração que nós falamos na outra aula. A oração é a sua mão direita, ó, que ele usa os símbolos, né? A oração é a sua mão direita que é liberada para salvar à medida que se permite que o verdadeiro perdão venha da sua vigilância eterna. Então, gente, a oração, o que é a oração? A oração é exatamente isso. A oração é união, unidade com o Pai. Então, quando nós oramos, nos unimos ao Pai, é aqui que é liberado. Eita, tem um negócio aqui caindo toda hora. A oração é a sua mão direita que é liberada para salvar à medida que se permite que o verdadeiro perdão venha da sua vigilância eterna e do seu amor. Escuta e aprende, mas não julgues. É para Deus que te voltas para ouvir o que deves fazer. A sua resposta será tão clara quanto amanhã, e também o seu perdão não é o que pensas que seja. Olha só como que a gente se engana aqui nesse mundo por pensar que o perdão é o que a gente entendeu que era. Mas nós, ó, a gente só escuta, aprende e não julga. O perdão, ele olha, mas ele não julga. O perdão não vê diferenças, não vê um maior ou um menor. Escuta e aprende, mas não julgues. É para Deus que te voltas para ouvir o que deves fazer. E, gente, toda vez que a gente se volta a Deus aqui, como sendo na unidade do Espírito Santo, como que a gente ouve o que a gente deve fazer? Isso daqui já foi uma coisa assim que eu achava que eu tinha que ouvir alguma coisa de Deus. Eu achava que eu precisava escutar o que eu tenho que fazer. E aqui a única resposta que Deus nos dá
tudo que fala sobre unidade. Deus só vai falar sobre unidade. Ele vai nos trazer o que for preciso para nos relembrar da nossa unidade. Então, tudo que a gente vê aqui, qualquer situação que eu esteja passando, tudo é para me relembrar dessa unidade, tudo. Então, ele fala: a sua resposta será tão clara quanto amanhã. E também o seu perdão não é o que pensas que seja. Olha aí, sua resposta será tão clara quanto amanhã. O que ele quis dizer aqui? Alguém aqui tem alguma dúvida de que vai ter noite e amanhã vai ter um dia? Ninguém aqui fala assim: ah, não, eu acho que vai ser noite por uns 20 dias. Todo mundo tem certeza que vai ser noite, vai ser manhã. Então é essa confiança que ele coloca para nós, né? É a mesma confiança ali do grão de mostarda, quando tem aquela parábola que você tem que ter a fé do tamanho de um grão de mostarda. Ele não está falando de tamanho, ele está falando que aquela planta ali, aquela semente, ela tem tanta certeza, quando ela é colocada na terra, ela tem tanta certeza que ela vai florescer, ela não duvida que ela é uma semente e que ela floresce. E nós somos aqui cheios de dúvidas. A gente não tem a fé que ele coloca, a sua resposta será tão clara quanto amanhã. A gente confia mesmo nessa resposta? Qual que é a única resposta de Deus? Você nunca se separou. Bendito, filho. Não tem como você se separar de mim. Essa é a resposta. E a gente fica achando que tem que ter uma outra resposta. Ah, eu vou para esse lugar aqui ou para esse aqui? Não importa, meu filhinho. Desde que você se lembre que essa semente floresce, que você é o todo, com tudo, não importa. Tome a sua decisão. Que, se você lembrar disso, qualquer coisa aqui, não importa. Parágrafo 7. Ele ainda sabe, e isso deve ser suficiente. O perdão tem um professor que não falhará em nada. Então, gente, olha, esse professor, quem que é esse professor? Não vamos, sempre que a gente falar Espírito Santo, não vamos colocar como se fosse separado de nós. Então, o perdão tem um professor que somos nós, nossa mente corrigida. Então, o perdão tem um professor que não falhará em nada. E quando eu sei que eu sou essa mente, não há falha, não há limite, né? Descansa um pouco nisso. Não tentes julgar o perdão, nem colocá-lo numa moldura terrena. Não tente fazer o que a gente viu na aula passada, o perdão para destruir. Não tente fazer isso. Descansa. Não julgue. E não coloque numa moldura. Não tenta achar que tem receitinha pronta. Não tem. Não é, eu tenho que fazer isso na forma, não. A única coisa que você tem que fazer é descansa e confia. Deixa que ele se erga até Cristo, que dá boas-vindas a ele, como uma dádiva que lhe é feita. Então, aqui ele está falando do perdão. Deixa que ele se erga até Cristo, que dá boas-vindas a ele, como uma dádiva que lhe é feita. Ele não te deixará sem consolo, nem falhará em mandar os seus anjos descerem para responder-te em seu próprio nome. E aqui ele usa esse símbolo, né, dos anjos. Ele não falhará. Confia. Confia que vem resposta, vem tudo que você precisa nesse instante, vem exatamente como tem que vir. Ele está ao lado da porta para a qual o perdão é a única chave. É preciso que a des a ele. Olha, é preciso que a des a ele. Não pensa que você consegue fazer alguma coisa por você mesmo, como ser separado. É preciso que a des a ele. Dê essa mente que pensou separação. Entrega essa mente. Não quero essa mente. Para que ele a use em teu lugar. E verás a porta deslizar, abrindo-se silenciosamente sobre a resplandecente face de Cristo. Então, quando a gente entrega ao Espírito Santo, faz essa entrega verdadeira,
a minha mente que sabe perdoar, a gente vê a face de Cristo em tudo, em toda situação. A cada instante do nosso dia, a gente vai enxergar, é isso, é só isso. Contempla o teu irmão, que lá está, além da porta, o Filho de Deus, tal como ele o criou. Não teve separação. E olha como que tudo nesse livro, né, cai no mesmo lugar. Tudo que a gente vê nesse livro vai cair na mesma situação. Se a gente for repetir aqui, ó, página por página, ele vai estar falando só isso, gente. Só isso. Saiba como perdoar. Ou seja, você não sabe perdoar. Você, como ser separado, não sabe. Você só pode desfazer todas essas crenças que a gente colocou para contar que eu sou algo que eu não sou. Então, espero que o perdão aqui a gente entenda, né? Não como nós entendendo, mas como essa entrega mesmo, essa entrega sincera, entrega essa chave na mãozinha da nossa mente corrigida, que aí você pode simbolizar como Cristo, como Espírito Santo. Mas só lembrando que a gente entrega essa chave é para nós como ser unificado. E dali o perdão é feito a todo instante, porque o Espírito Santo, a nossa mente, ela não vê diferenças. Assim como a gente vem aprendendo em todas as lições. Não tem diferença. Nada do que eu vejo significa coisa alguma. Para essa mente, tudo é o mesmo. E esse é o nosso treino. O treino do perdão a tudo, a todos, a todo instante. Então, por hoje, é isso que eu tinha para trazer do nosso livro. E nós vamos continuar aqui para a nossa interação. Quem quiser continuar, fique à vontade para fazer as perguntas. E até a semana que vem, para quem estiver no YouTube assistindo a gravação. Um beijo para todos.